Salve, salve família vascaína. Tô na área para mais um vídeo pós-jogo. Se está chegando pela primeira vez e não me conhece, muito prazer. Meu nome é Eduardo. Peço que você se inscreva no canal nesse botãozinho vermelho aqui embaixo, inscrito inscreva-se, tá vendo aí embaixo? Então dá uma clicadinha, não paga nada e ajuda o canal a crescer. Uma outra coisa que ajuda bastante também o canal a crescer é você deixar seu like no vídeo, que isso ajuda a gente a divulgar nossos vídeos na plataforma do YouTube. Ativa o sininho para toda vez que postar vídeo você receber as notificações e, claro, compartilhe nas suas redes sociais, que isso é importante e ajuda bastante também. Termina o jogo Vasco 2, Volta Redonda 1, né? O Vasco que por um momento, né, quando o Volta Redonda empatou o jogo, estava fora da zona de classificação. Com a vitória, o Vasco volta para a zona de classificação e depende apenas de si, né, para poder se classificar para a semifinal. No geral, eu não achei um bom jogo, tá? O Vasco, na minha humilde opinião, não fez um bom jogo, né? O que me causa estranheza também é que o Vasco, mesmo jogando contra times pequenos do Rio de Janeiro, ele não consegue se impor, não consegue pressionar o time pequeno, né? Sempre mantendo uma marcação no bloco intermediário, às vezes até num bloco baixo, alternando aí, sem muita pressão no homem da bola. É um time que traz esse defeito desde a temporada passada, é um time que não pressiona o homem da bola, que não fecha as linhas de passe, e com isso faz com que o adversário tenha liberdade para criar, dependendo da situação, do posicionamento da terceira linha do Vasco, né? Se baixar muito essa terceira linha, o adversário passa a construir jogadas dentro do próprio campo do Vasco, e isso fica aquela sensação para o torcedor que o Vasco vai tomar o gol a qualquer momento, porque o Vasco preenche toda a sua segunda linha, lembrando, a primeira linha um goleiro, a segunda linha os defensores, a terceira linha o pessoal do meio campo. Então, como o Vasco vem jogando com 3 zagueiros e 2 alas, o Vasco na sua fase defensiva, os dois alas, eles preenchem a segunda linha. Então o Vasco fica com a segunda linha cheia de jogadores, e a terceira linha, que é o principal problema do Vasco, é no meio campo, né, fica faltando gente para a marcação. Aliado a isso, se você pegar as características intrínsecas dos jogadores que jogam nessa terceira linha, que são baixo poder de marcação, né, aí causa uma facilidade para o time do adversário. Por isso que o Volta Redonda, né, em certos momentos chegava na intermediária do Vasco com facilidade, buscando, né, os chutes de média e longa distância. Já vista que essa segunda linha do Vasco ela é bem sólida, né? Os jogadores oscilam um pouco, eles demonstram uma regularidade maior. Se a segunda linha do Vasco está com 5 jogadores, os 3 zagueiros e os 2 alas, fica difícil de entrar. Como a terceira linha só marca a distância, então isso facilita para o chute de média e longa distância. O Volta Redonda, ele entrou também com mais homens na sua segunda linha, né? Fez uma linha de 5, né? Às vezes até 6, né? Até 6 jogadores nessa segunda linha, e dificultou bastante para o time do Vasco, jogando bem atrás da linha da bola, marcando em bloco baixo, né? E quando o time enfrenta adversários nessa situação, existem algumas situações que você precisa aplicar para poder tentar sair desse ferrolho defensivo, né? Uma das opções é a bola aérea, que hoje prevaleceu, e o Vasco conseguiu a vitória através da bola aérea. Uma outra situação é chute de média e longa distância, o Vasco chuta pouco para o gol, né? Uma outra situação que ajuda também, né, ter a jogada individual, né? A capacidade do drible no 1 contra 1, o Vasco não tem isso. Por quê? Porque o Vasco joga com 3 zagueiros, e a amplitude desse time quem dá são os laterais, os alas, né? Então nós jogamos hoje com o Puma Rodrigues, que não tem essa característica do 1 contra 1, e o Piton, que consegue de vez em quando partir para 1 contra 1, mas só que estava em inferioridade numérica o tempo todo, às vezes até 3 jogadores, né, marcando a lateral de campo, que é uma jogada forte do Vasco já conhecida, né? Então, quando o Volta Redonda preenchia a segunda linha com 6 jogadores, né, criava uma superioridade numérica de 3 para 1. Isso fica difícil, né, para um jogador que não é especialista no 1 contra 1, já fica difícil para o especialista, imagina para quem não é especialista. Então o que se faz? Gira o corpo e toca para trás. Então quem dá amplitude ao time do Vasco, né, para espaçar a defesa adversária nesse esquema 3-5-2 são os alas, não são os atacantes lá de campo, né? Se fosse num clássico 4-3-3, né? Por exemplo, com o Adson de um lado e o Rossi do outro, por exemplo. Aí eles dariam amplitude, então eles têm uma capacidade maior do 1 contra 1. Não foi
o caso do Vasco, mas é uma possibilidade também. A terceira que eu já falei: primeira, bola aérea; segunda, chute médio e longa distância; a terceira, capacidade do drible 1 contra 1. Uma outra possibilidade também é você girar essa bola rápido de um lado para o outro, né? Você precisa acelerar o passe, precisa ter velocidade nesse giro de bola, seja em troca de passes por baixo, seja em lançamento longo, porque você tira a bola da zona de pressão e coloca o seu atacante do lado de campo ou o ala do lado oposto numa condição no mínimo de igualdade numérica ou até de superioridade numérica, dependendo da situação, do posicionamento do seu meia que joga por dentro, né? Então isso faltou ao Vasco hoje. Outra possibilidade também, né? Movimentação constante. Além dessa girada de bola de um lado para o outro, acelerando o passe, movimentação constante com troca de posições. O Vasco também não teve isso hoje. Por isso que teve extrema dificuldade de jogar contra o Volta Redonda, né? Justamente porque não conseguiu aplicar essas variações existentes. Foi na bola aérea, conseguiu o gol da vitória no primeiro tempo, né? Não estava jogando bem no primeiro tempo, porque não conseguiu sair justamente dessa marcação do Volta Redonda, muito lento nessa girada de bola, né? Troca de passe muito lento, sem jogada individual, né? Paralelo a isso, você tem uma disparidade técnica muito grande entre o meia, Payet, muito acima da média, para os outros jogadores, seus companheiros, com a qualidade técnica bem abaixo. Isso dificulta bastante, porque o Payet, ele pensa lá na frente, né? Ele pensa o que os jogadores não conseguem pensar. Volta o Vasco para o segundo tempo. Né? Com o mesmo problema de marcação na frente da área, né? E o Volta Redonda cresce na partida, adianta as suas linhas, tomou o gol, precisava sair para poder buscar um empate, né? Estava sentindo bem na partida, porque o Vasco estava realmente mal, e adiantou um pouquinho suas linhas. Com o baixo poder de marcação do Vasco, começou a incomodar o Vasco através de cruzamento e chute médio e longa distância, até que sai um cruzamento e Medel permite que o jogador se antecipe, né, e ganhe na cabeça, e Volta Redonda empata o jogo e volta a baixar as suas linhas. Aí vem as modificações do Vasco, né? Entra o argentino Esforza, entra o Rossi para dar uma amplitude lá pela direita e ganhar profundidade, né? Uma outra situação também, não é só dar amplitude, você tem que dar amplitude e profundidade. Por exemplo, o Vasco no primeiro tempo girou diversas bolas, principalmente do Medel para o Puma Rodrigues, né? E os cruzamentos saíam da intermediária, não se tinha profundidade, não tem aquela jogada de linha de fundo, por exemplo, de o Puma receber a bola, né? Alguém se aproxima, ele toca e vai na linha de fundo para receber a bola e cruzar para trás, por exemplo, né? É uma jogada que tem uma capacidade de sair, de causar perigo ao gol adversário, uma capacidade de sair gol muito grande. Essas jogadas em profundidade, você vai na linha de fundo e cruza para trás, chance altíssima de sair gol. E o Vasco não consegue fazer isso. Não conseguiu com o Puma, não conseguiu com o Piton. Então, por mais que o Vasco girasse de forma lenta e a bola caísse nos pés dos alas, eles sempre giravam o corpo e tocavam para trás, porque estava em inferioridade numérica, né? No segundo tempo vem a expulsão do jogador do Volta Redonda, né? O VAR acionou lá para poder expulsar, ele entrou com o pé alto, com a sola, né? Foi expulso merecidamente, e mesmo assim, mesmo com um a mais, o Vasco não consegue controlar o jogo, né? Claro, o Volta Redonda, com as suas linhas mais baixas, né? Deu a posse de bola para o Vasco ficou mantendo a posse de bola, optando sempre pela jogada aérea, né? Uma dificuldade de construção por dentro, né? Muitos gols perdidos, principalmente pelo David, frutos de deficiência técnica, e aí cai naquilo que a gente já vinha falando há muito tempo em relação a essa questão de SAF, né? Que o torcedor, a cabeça do torcedor vai ser sempre no modelo associativo. A SAF tem um pensamento diferente, né? Então, o conflito de interesse cedo ou tarde iria acontecer. Está acontecendo agora, por exemplo, né? O Vasco contratou jogadores que têm deficiência técnica, a torcida está clamando por reforços, mas existe o interesse da empresa de não investir mais, né? Por julgar que esse elenco tem condições de, por exemplo, iniciar o Campeonato Brasileiro, quando a gente sabe que tem deficiências, né? Claras, principalmente no setor ofensivo, né? Deficiência técnica mesmo, erro de tomada de decisão, erro de fundamento, de finalização, né? Que causam os gols perdidos, né? Então, o conflito de interesse, cedo ou tarde, ele iria
acontecer. No modelo associativo, por exemplo, com a cabeça pensando em título, né, se faria um investimento para trazer um jogador, pelo menos que se encostasse ou se aproximasse um pouco do nível do Paê para jogar junto com ele no setor ofensivo, né? Mas com a cabeça na SAF, não, vamos aguardar, né, para ver se vai dar esse elenco para o Campeonato Brasileiro. O elenco tem deficiência, a gente sabe disso, mas a gente tem esse entrave burocrático aí na hora das contratações e isso impede a gente de ter um elenco mais confiável, né? Temos bons jogadores, temos jogadores mais regulares do que no ano passado, porém é um elenco que ainda não passa uma confiança para o torcedor, né? Por mais que demonstre uma regularidade defensiva, fruto dos seus jogadores defensivos que são mais regulares, né? Mas a parte ofensiva ainda deixa muito a desejar, depende muito de bola aérea para o Vegete e de jogadas individuais do Paê. Isso é muito pouco para um Campeonato Brasileiro, para quem almeja ficar na parte de cima da tabela, né? Então vamos aguardar para ver como que vai ficar em relação à classificação. Falta o último jogo agora. O Vasco, ao que tudo indica, vai se classificar e aí tem que ver como que vai ficar o posicionamento para ver quem que vai pegar, né, na semifinal, né? Esse foi o pós-jogo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, peço mais uma vez que se inscreva no canal, deixe o like no vídeo, ative o sininho para toda vez que postar vídeo você receber as notificações. Um abraço e até o próximo.